estudo elaborado pela Central Única dos Trabalhadores apontou que os empregados terceirizados trabalham mais e ganham menos. Em tempos de recessão, estar empregado é um alívio para muita gente. Mas e quando a remuneração está abaixo da expectativa? Este é o cenário de grande parte dos terceirizados. Um estudo elaborado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, apontou que a categoria trabalha em média 3 horas a mais e recebe 25% menos que os outros empregados. O estudo ainda revelou que a escolaridade deles também é menor. Dos quase 13 milhões de terceirizados em todo o país, só 8,7% têm curso superior. A rotatividade entre os terceirizados é maior. Eles ficam, em média, 2 anos e 7 meses no emprego, enquanto os seletistas permanecem 5 anos e 8 meses. São Paulo é o estado com mais terceirizados, seguido por Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo. No Brasil, o setor é regulado pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A norma determina que a terceirização só pode ser aplicada a atividades meio, aquelas que não fazem parte da finalidade principal do negócio. Mas um projeto de lei pretende mudar isso. A proposta que tramita no Congresso Nacional propõe estender a contratação de terceirizados também para setores de atividade fim. O projeto foi aprovado em abril pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado. Antes de ser incluído na pauta de votação, ele ainda precisa ser analisado nas comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos. A recente tragédia em Mariana, Minas Gerais, afetou cerca de 2.400 trabalhadores terceirizados que prestam serviço para a mineradora Samarco. O Ministério Público do Trabalho quer que a empresa mantenha os empregos após o desastre do último dia 5. Os procuradores propuseram a assinatura de um termo de compromisso preliminar para resguardar os contratos de trabalho. A empresa já havia sido notificada por terceirização irregular. Um dos prestadores de serviço morreu no acidente. Sobre os trabalhadores terceirizados, nós procuramos a Samarco, mas não tivemos resposta até agora. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Manuel Veras. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, terceirização. Terceirização pode ocorrer tanto na iniciativa privada como no serviço público em alguns casos. Okay. Essa terceirização é regulada por lei? Existe um caso regulado por lei. É uma lei de 74, a lei 6.019, mas é contrato temporário, né, que pode ir, hoje, por regulação do Ministério do Trabalho, até 90 dias no máximo. E aí não tem aquela história de área meio ou área fim. Não? Então, é um contrato por prazo determinado. Na administração pública, ela pode ocorrer, e havendo essa constatação de terceirização, de que essa atividade ocorreu na administração pública, é possível o recolhimento de relação de emprego? O reconhecimento. Reconhecimento, aliás. Bom, ela pode ocorrer tanto, de acordo com a súmula 301 do TST, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública. Tá certo? Na administração pública tem uma diferença. A lei exige que o TST exige que haja fiscalização. Então, não havendo a fiscalização do contrato, ou seja, o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa que efetivamente contratou o trabalhador, a administração pública pode ser condenada, tá certo? Subsidiariamente. Agora, a relação de emprego não pode ser reconhecida com a administração pública. Por quê? Porque o artigo 36 da Constituição exige o concurso público. Então, nesses casos, o próprio TST diz que o empregado tem direito apenas os salários atrasados e o FGTS do período, tá certo? Não a indenização dos 40%, apenas o depósitos regulares. Quais atividades podem ser terceirizadas e quais não podem ser terceirizadas? Explica para a gente o que é atividade fim. Bom, são as atividades meio, ou seja, aquela atividade que não é a finalidade precípua do estabelecimento, da empresa ou da administração pública, tá certo? Então, a atividade fim é aquela atividade precípua da empresa, tá certo? Então, essa não pode ser terceirizada, tá? Então, por exemplo, no caso da Samarco que apareceu na reportagem, a atividade fim ali não pode ser, ou não poderia ser terceirizada. Então, atividade de vigilância, tá certo? Que não é atividade fim. Que não é atividade fim.
limpeza, conservação, ou outro tipo de atividade, tá certo? Nesse aspecto. Um cargo ocupado, então, por um funcionário que não é terceirizado, ele não pode contratar uma empresa terceirizada para ocupar aquele mesmo cargo, levando em consideração o exemplo que o senhor deu, um minerador, alguém que faz a extração de minério numa mineradora. Ele não pode ser terceirizado nunca, esse cargo. Não, porque aí é atividade fim. Agora, uma atividade que não seja atividade fim, a empresa pode. Elas fazem isso por quê? Para diminuir custo, tá certo? Porque, na verdade, ela fica sem as obrigações trabalhistas, ela faz um contrato civil, comercial, com a empresa prestadora de serviço, e essa, sim, fica com todas as obrigações trabalhistas, tá certo? Os direitos trabalhistas de um terceirizado e de um não terceirizado são iguais? São iguais, são iguais. O problema é esse que você ressaltou na reportagem, ou seja, muitas vezes eles são contratados por salários menores, né? Agora, nesse caso, não pode haver pedido de equiparação salarial, se tiver alguém que faça o mesmo trabalho na empresa, porque são empregadores diferentes. Porque o contrato é com a empresa e a empresa terceirizada que contrata o trabalhador. Exatamente. O que ele pode fazer é pedir a cumprimento das obrigações trabalhistas e chamar a tomadora de serviço de forma subsidiária. Entendi. A gente volta nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para o senhor. Tá ok. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Manuel Veras, que hoje conversa conosco a respeito de terceirização. Doutor, no bloco passado o senhor já disse a respeito dos salários, mas vamos explicar um pouquinho melhor. No caso de terceirização, quem é que define os salários? Não vale o salário da tomadora de serviço e sim o da empresa contratada que ela oferece? Sim, exatamente. Quem contrata o empregado, né? Tá certo? Ou seja, a contratada, a prestadora de serviço. Mas pisos salariais, por exemplo, essa terceirizada tem que seguir? Sim, sim. O piso pode ser definido em lei ou pode ser definido em convenção ou acordo coletivo. Então, se abranger a categoria daquele empregado, ela tem que obedecer. Tá, senão ela é demandada na justiça. Exatamente. O empregado ou o sindicato da categoria pode fazer uma demanda na Justiça do Trabalho. Quem se responsabiliza, aliás, por essas demandas trabalhistas que podem surgir de uma relação do contratado, do trabalhador, com a empresa terceirizada? É a terceirizada ou a tomadora de serviço pode responder solidariamente? Não, solidariamente não. O empregado ou o seu sindicato ajuiza a ação contra a prestadora de serviço. A tomadora de serviço vai responder subsidiariamente, tá certo? Ou seja, se a prestadora não cumprir com a obrigação, a tomadora vai responder subsidiariamente, tá certo? Quer dizer, ela não fica totalmente isenta. Não, é primeiro a prestadora, depois a tomadora. Quais são os problemas considerados mais graves que podem ocorrer aí numa terceirização de mão de obra? Os problemas mais graves são a questão da empresa prestadora fechar e deixar os empregados sem salário. Por isso que o TST, na súmula 301, fala da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço. E a outra questão é previdenciária, ou seja, a empresa deixa de recolher as contribuições previdenciárias. E na legislação previdenciária existe uma obrigação de que a tomadora de serviço tem que antecipar esse recolhimento previdenciário, para também os trabalhadores não ficarem descobertos na área previdenciária. Doutor, outra coisa que pode acontecer nessa relação aí é o funcionário terceirizado receber algum tipo de ordem da tomadora de serviço. Isso pode ocorrer? É lícito ou não? Isso é ilícito, porque aí, se ele receber a ordem de alguém, de um preposto, de um gerente ou de um diretor da tomadora de serviço, isso descaracteriza a relação de emprego dele com a prestadora, e sim com a tomadora, porque aí há a relação de subordinação diretamente com a tomadora. Então tem que ser, como se diz no jargão trabalhista, um encarregado da prestadora que tem que repassar as ordens para esses trabalhadores. É uma demanda que pode surgir aí e chegar à justiça nesse caso. Sim, com certeza. Havendo prova disso, ou indício de prova, é possível que o trabalhador ganhe essa demanda. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com o advogado Manuel Veras, que hoje conversou com a gente a respeito de terceirizações. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.